Olá, eu estou gravando esse vídeo na madrugada de quinta-feira, do dia 24 de fevereiro, mais ou menos meia-noite e meia. Eu vinha refletindo bastante a respeito da crise que a gente acompanha envolvendo a Ucrânia e a Rússia, uma superpotência com uma longa história, né? A Ucrânia também. É claro, existem várias opiniões a respeito de quem está com a razão, se é a Ucrânia, se é a Rússia com medo de mais bases perto do seu território, bases adversárias, politicamente falando, sabe? Tem gente fazendo piada, né? Parece que os brasileiros são mestres em criar memes, né, de zoeira, de gozação, mas é um assunto muito sério. A gente está falando aqui de responsabilidades, de vidas, de economia, por que não? E como nós, usando a ótica do espiritismo, da codificação espírita, né? Como a gente se relaciona com isso? A gente tem alguma coisa a ver com isso? A gente pode ajudar a paz ou ajudar a guerra? A gente pode muita coisa além daquela conversa trivial do que acontece do outro lado do Oceano Atlântico, em países que a gente só ouviu falar quase sempre. A gente não pode deixar de esquecer da responsabilidade de líderes. No caso dessas duas nações, não é? É claro, é muito falado, já tem alguns episódios sobre isso, de como Adolf Hitler levou a Alemanha a uma bancarrota material, espiritual, induziu, né, milhões de pessoas a cometer desatinos, e até mesmo aonde estaria o espírito de Adolf Hitler, né, que algumas pessoas acham que está lá em Plutão, sabe, numa cela especial com uma Mahatma Gandhi de carcereiro, só porque alguém ouviu dizer do Chico Xavier falando. O espiritismo está cheio de ouviu dizer. Mas vamos ter o foco aqui. Nesse momento em que estou realizando a gravação, é noticiado pela agência Reuters que a Rússia invadiu a Ucrânia, onde Putin, né, Vladimir Putin, que é o presidente deles lá há bastante tempo, né, dentro das leis russas. A gente não pode dizer se o cara está lá há muito ou pouco tempo, porque a gente não é russo e eles têm um sistema de leis eleitorais diferente do nosso aqui no Brasil, né? Enfim, onde Putin dizia para os soldados ucranianos não resistirem, ir para casa, que a ideia dele não é ocupar. Um discurso muito similar ao dado antes de vários líderes da humanidade, né, que a gente viu aí. Alguns desses líderes chamados de ditadores e que hoje certamente padecem em zonas umbralinas com pesadíssimos karmas vindouros, não é? De muito sofrimento, porque a lei de reencarnação ela vem para todos. A lei divina é para todos. A gente pode até achar que escapa da lei da terra, às vezes a gente escapa da lei da terra, mas da lei divina, aquela lei de ação e reação, ela é inquebrável. Eu fico muito triste, né? Porque as guerras são feitas por razões comerciais, materialismo mesmo, sabe? Onde
as cores são tão nebulosas que a gente não consegue acreditar mais naquilo que a gente chamaria de causa justa, como marcou alguns movimentos na Segunda Guerra, né? A questão da causa justa. A gente tem um problema sério hoje, né? Está indo em pandemia, embora já diminuída, a vacina amplamente espalhada, apesar de idiotas, né, desmerecerem a eficácia da vacina por alguma razão irrefletida, por isso que eu usei a expressão idiotas, na base do achismo, né? Essa tensão ela nos atinge pelo ódio, pelos sentimentos que são emanados das pessoas que irão contribuir com a psicosfera que envolve esse planeta aqui. Nós já temos diversos conflitos no Brasil, diversos conflitos na África, no continente africano, na Ásia, na América do Norte, dentro da Europa há conflitos. E mais essas vibrações oriundas do leste europeu vão se somar a essa confusão. A gente no movimento espírita fala muito em transição planetária, que o mundo vai se tornar um planeta de regeneração. Emmanuel falou isso, Ramatiz falou isso, um monte de gente falou isso. Só que, é claro que se dependesse de Jesus, né, o nosso mundo já seria um lugar feliz há muito tempo. Mas por que não é? O mau uso do livre-arbítrio. Caramba, a regeneração não virá se a humanidade não quiser. Então a gente tem pessoas que se autodenominam espíritas, que fazem franca apologia à violência, ao ódio, à discriminação, à destruição do outro porque pensa diferente, porque age diferente. A hipocrisia que há em muitas dessas pessoas, porque só vale o que ela acredita, não o que o outro acredita. Ou mesmo fala uma coisa e faz outra, sabe? Como é que a regeneração virá desse jeito? No caso específico desse conflito ucraniano e russo, né? Compete a gente vibrar pela paz. Entre eles, claro, entre todos os conflitos do mundo, entre eles, sabe? A gente, agora aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, a gente conseguiu, o Estado, boa parte do país, conseguiu se unificar para ajudar a população de Petrópolis, arrasada por uma tromba d'água. Até o momento, quase 200 mortos, dezenas de desaparecidos, caos social, caos econômico. Petrópolis, que já tinha sido severamente atingida, junto a outras cidades da região serrana do Rio de Janeiro, por uma violenta tempestade em 2011, com uma quantidade absurda de desencarnados. Aí alguém vai falar assim, não, mas é o desencarne coletivo por conta da transição planetária. Pô, será? A gente tem que se preocupar com isso? O Espiritismo ensina a gente a se preocupar com isso? Conceituar coisas, classificar coisas é importante até um determinado ponto, mas o Espiritismo nos estimula a ação, a cobrar, a agir melhor, a cobrar as lideranças para que não aconteça de novo, dar o nosso exemplo através de uma boa conduta. Tenho um conhecido meu aqui, né, que fica incomodado com essas minhas provocações, né, dirigente espírita ele. Dirigente espírita. E ele, né,
É bom de falar em ética, é bom de falar boa conduta, mas grilou terra lá, na região serrana. Fomenta o ódio. Na tribuna é um santo, dentro da casa espírita é um primor, mas é uma pessoa que tem essas incoerências. Ele é um de vários. Talvez eu seja incoerente em algumas ações e me policio para não ser. Eu sou imperfeito. Eu sei disso, assumo isso e corro atrás do meu prejuízo. Nós temos muito a ver com essa crise na Ucrânia e na Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia, por essas incoerências nossas. Agora a gente vai estar preocupado lá, pray for Ucrânia, sei lá como fala em inglês, reze pela Ucrânia, claro que reze pela Ucrânia, mas haja positivamente. Se não dá pra gente ir à Ucrânia, eu não vou à Ucrânia, não pretendo ir, mas a gente pode fazer uma boa convivência aqui no nosso cotidiano. O problema entre a Rússia e a Ucrânia é de convivência, fomentada por interesses espúrios. Sim. É onde as pessoas têm os líderes que elegem, os líderes que precisam, que merecem de uma forma ou de outra. Sabe? É muito complicado porque os valores humanos estão cada vez menos compreendidos e cada vez menos utilizados, embora haja em palestra, filme, documentário, sabe? Os estudiosos adoram falar isso. É empatia, tem empatia. Ou então uma palavra que está na moda já há algum tempo, é gratidão. Mas são pessoas que não compreendem o significado de gratidão. Os líderes da Ucrânia e da Rússia precisam das nossas vibrações positivas, porque estão, como nós, né, sendo bombardeados por emanações tóxicas, emanações salutares. Os pobres são os primeiros a sofrer. No caso, a Ucrânia tem um exército muito inferior. É um país muito menor, que já foi de certa forma anexada à antiga União Soviética. Até outro dia, 1991 não é longe. A gente precisa vibrar por essas pessoas, como as pessoas do Oriente Médio, no Iraque, no Irã, no Sudão do Sul, lá na África, pelas nossas favelas aqui, e ajudar, como nós nos mobilizamos em uma semana para ajudar as pessoas de Petrópolis. Sabe? Há grupos organizados não só para cuidar dos abrigados, para cuidar das vítimas, para cuidar das pessoas que perderam, né, entes queridos, também grupos que surgiram para cuidar dos animais. Claro. Por que a gente não consegue perdurar esse sentimento de fraternidade, essa vontade de exercitar a empatia de uma forma proativa, sabe? De se colocar no lugar do outro. Precisamos, porque senão esses conflitos irão se agravar, vão nos engolfar. Nós nos tornaremos ainda mais tirânicos do que já somos e renegaremos os ensinamentos do Cristo. Vamos pensar desta forma. Eu falei muito pouco mesmo. Eu gostaria de falar mais, mas o vídeo já vai tem um pouco mais de 14 minutos. Reflita, agora é hora de refletir. Sejamos o agente transformador que nós nos propomos ser e que muitas vezes nós nos negamos a ser. Vamos acordar e vamos agir. Bote abaixo a sua contribuição, o que você acha, o que você pode fazer, o que você está fazendo. Uma corrente do bem, essa corrente precisa se fortalecer. Por quê? Hoje, se viesse o tal dia do julgamento, tão propalado por algumas
doutrinas, né, eletrônicas, eu acho que ninguém subiria. Hoje, se houvesse aquele calendário lá, né, da regeneração para acontecer, o mundo não continuaria, porque as pessoas não querem. Então vamos agora agir, vamos acordar, vamos ter noção da nossa responsabilidade, vamos ter noção de quem nós somos e quem nós precisamos ser. Vamos nos indignar com as maldades e vamos agir, vamos conduzir os outros através do nosso exemplo, porque o exemplo arrasta. É assim que se cresce. Abraço.